Se você já teve que tapar os ouvidos ao ouvir um som de uma britadeira ou de uma motocicleta passando, vai saber como é quando algo soa muito alto, mas em comparação com os sons mais altos que é possível ouvir, essas coisas são apenas um sussurro. Alguns sons produzidos pela natureza, animais e maquinários humanos ficam tão altos que o simples fato de ficar perto seria suficiente para te matar. Então, para aprender como evitar essa morte, vamos explorar os sons mais altos que você pode escutar. No domingo 26 de agosto de 1883, um dos sons mais altos já registrados abalou o planeta Terra, a erupção do vulcão Krakatoa. Mesmo a impressionantes 161 km de distância da fonte, o som da erupção foi registrado em 172 decibéis. Agora, todos nós sabemos que as erupções vulcânicas podem ficar muito altas. Mas vamos colocar isso em perspectiva. Se uma explosão desse calibre ocorresse no centro de Los Angeles, os residentes de São Diego, a 160 km de distância, ouviriam um som mais alto do que ficar ao lado de um lançamento de um ônibus espacial. As ondas de choque da explosão do Krakatoa circundaram o planeta em todas as direções 4 vezes, rompendo os tímpanos dos marinheiros a cerca de 64 km da erupção. Muito louco, não é? Mas como o som pode parecer tão perigoso? Bem, para entender o que torna certos sons tão altos e por que esses sons podem doer tanto, é útil entender como o som realmente funciona. Quando um objeto vibra depois de ser atingido, puxado ou energizado de alguma forma, ele produz ondas sonoras. Ao contrário das ondas transversais do oceano para cima e para baixo, as ondas sonoras são longitudinais e se parecem mais com isso, como uma espécie de mola em movimento. Isso ocorre porque, conforme as ondas sonoras viajam, elas comprimem e expandem o meio pelo qual estão se movendo, criando diferenças de pressão. Algumas coisas, como a membrana bem esticada dos tímpanos, podem traduzir essas mudanças de pressão em sinais que percebemos como som, depois que nossos cérebros processam. Quanto mais alto o som, mais pressão é exercida, e quando os sons são altos o suficiente, eles podem causar alguns danos bem graves. Para medir a intensidade dos sons, usamos decibéis. Em cenários do dia a dia, esses números tendem a ser pequenos. O som da sua respiração, por exemplo, chega a cerca de 10 decibéis, enquanto uma conversa costuma atingir o pico de 60 decibéis. As coisas começam a ficar um pouco mais desagradáveis com coisas como cães latindo, atingindo cerca de 90 decibéis, e bebês chorando, que podem chegar a mais de 100. No entanto, por causa de como o som é medido, esse aumento de 10 decibéis entre 90 e 100, na verdade se traduz em uma duplicação do volume percebido. Essa duplicação ocorre para cada aumento de 10 decibéis. Mas é claro que os sons podem ficar muito mais altos do que choro de bebês. Pegue uma motosserra, por exemplo, com um rugido de 110 decibéis. A proteção auditiva é recomendada enquanto você está serrando, pois embora o ruído possa não produzir danos auditivos imediatamente, a exposição prolongada pode ter impactos permanentes. Na verdade, operar certas motosserras sem a proteção adequada por apenas 2 minutos pode te fazer perder a audição. Outros sons são igualmente assustadores, mas não apenas pelo volume. Se você tiver o azar de ouvir o rugido de um leão de perto, pode ser a última coisa que você ouve, mas antes de você ser devorado, seus ouvidos podem ser expostos a 114 decibéis de rugido. Mesmo estando a poucos metros de distância, isso seria consideravelmente pior pelo fato de que os leões podem rugir cerca de 50 vezes em 90 segundos. Os leões não são o animal mais barulhento da Terra, mas ainda são fortes o suficiente para serem ouvidos a até 8 km de distância. Mas há outro tipo de rugido com o qual a maioria de nós está mais familiarizado, o rugido de uma multidão. As coisas podem ficar muito barulhentas quando grandes grupos de pessoas estão torcendo e gritando, como em um evento esportivo. A multidão nos playoffs da NBA em 2011 foi medida em 115 decibéis, o que está próximo da média para um evento desse tipo. Estádios são conhecidos por ficarem muito mais barulhentos. Os recordes excedem 131 decibéis, que os fãs do Galatasaray Futebol Clube registraram como acertando em 2011. Por falar em rugido, nada ruge mais alto do que o trovão, que normalmente atinge cerca de 120 decibéis. Nas condições certas, uma tempestade se aproximando pode ser ouvida a até 16 km de distância. O trovão é causado quando um raio aquece rapidamente o ar, a tal ponto que as partículas de ar explodem para fora, formando uma onda de choque, parte da qual é percebida como som. Não é de admirar que os cães temam tanto. Dependendo de onde o raio cair, o som do trovão pode ser logo seguido pelo som da sirene de uma ambulância.
Eles são projetados para chamar sua atenção por qualquer meio necessário, atingindo o limiar da dor para a audição humana, em torno de 125 decibéis. Ficar muito perto, mesmo por um breve período, pode causar danos auditivos permanentes e fará seus ouvidos zumbirem. Esse zumbido, conhecido como tinnitus, parece ser o resultado da tentativa do cérebro de se adaptar a danos nos fios de cabelo sensoriais do ouvido interno, aumentando a sensibilidade a certos sons. Não é uma coisa agradável de se lidar, e às vezes pode ser permanente. Fique atento. Mas quando se trata de sons altos e irritantes, as britadeiras são o rei. Como qualquer pessoa que já tem experiência em trabalhos de construção perto de sua casa sabe, isso pode ser ensurdecedor, pois afinal é preciso muita força para quebrar o pavimento. Esse puro poder destrutivo frequentemente produz até 130 decibéis de som, razão pela qual qualquer operário de construção com células cerebrais usa protetores de ouvido, considerando que 130 decibéis de uma britadeira é 2 vezes o volume percebido de uma sirene de ambulância de 120 decibéis, você provavelmente pode imaginar por que isso é importante. Mas as britadeiras são apenas um dos muitos ruídos que contribuem para o burburinho das cidades. Pegue o transporte público, por exemplo. Partes do metrô de Londres atingem mais de 105 decibéis para os passageiros. Um nível que torna irritantemente difícil ouvir podcasts no trajeto, mesmo com os fones de ouvido com cancelamento de ruído mais premium. Coletivamente, todos os sons de uma cidade, do tráfego e das obras à música e conversas, contribuem para o volume do ambiente. Esse ambiente pode ser realmente chocante em cidades como Delhi, na Índia. Em partes das zonas industriais e comerciais da cidade, a poluição sonora excede 100 decibéis, e mesmo em certas áreas residenciais se aproxima de 90. Por causa desses níveis de ruído, descobriu-se que as pessoas que moram em Delhi experimentam perda auditiva equivalente a alguém 19 anos mais velho do que eles, vindo de algum lugar com um volume mais controlável. Mas são os eventos nas cidades que acumulam um som mais sério. Durante festivais na Índia, como o Festival Hindu de Ganesh Chaturthi, realizado em Allahabad, paredes inteiras de alto-falantes são explodidas em competições de volume, às vezes chegando a 140 decibéis. As pessoas ficam de bom grado no meio para se divertir, apesar do fato de que a dor aguda e os danos permanentes ocorrem por volta de 125 decibéis. Cada um com sua loucura, eu acho. Mas embora os ruídos de uma cidade possam ser irritantes, você pode se surpreender ao saber que os sons ainda podem causar dor, mesmo quando você não consegue percebê-los. Os humanos percebem sons entre 20 e 20 mil Hz. Qualquer coisa muito abaixo de 20 Hz é essencialmente impossível para nós ouvirmos. No entanto, isso não significa que o som não está lá. E em decibéis altos o suficiente, esses sons inaudíveis podem ter efeitos igualmente prejudiciais para seus equivalentes audíveis. O som de baixa frequência desse tipo é conhecido como infrassom. E humanos expostos a infrasom acima de 110 decibéis experimentam mudanças na pressão arterial e nas taxas respiratórias. Em experimentos com um infrassom potente, as pessoas relatam sentir tonturas e ter problemas para manter o equilíbrio, pois o infrassom afeta os sistemas de equilíbrio do ouvido interno. Em 1965, um experimento da Força Aérea descobriu que humanos expostos a infrassons na faixa de 151 a 153 decibéis por 90 segundos começaram a sentir o peito se movendo sem seu controle. Em um decibel alto suficiente, as mudanças de pressão do infrassom podem até mesmo inflar e esvaziar os pulmões, servindo efetivamente como meio de respiração artificial, ou sufocação, dependendo de quem está controlando as máquinas. Por mais estranho que pareça, o som audível pode ter alguns efeitos bem estranhos em nossos corpos também. As sirenes da Defesa Civil, frequentemente usadas para alertar sobre desastres naturais, são projetadas para serem altas o suficiente para alertar as pessoas em suas casas a quilômetros de distância. E a 135 decibéis, essas sirenes certamente se encaixam. Se você ficasse ao lado de uma dessas sirenes enquanto ela toca, seria mais do que apenas doloroso, porque nesse nível de decibéis, outro fenômeno estranho ocorre. Em 135 decibéis, você pode experimentar uma leve sensação de resfriamento, já que a pressão do ar oscila intensamente o suficiente para afetar a temperatura percebida. Embora você provavelmente vai estar muito ocupado ficando surdo por causa da sirene incrivelmente alta para notar. Se uma sirene de alerta começar a tocar perto de você, um dos muitos motivos pode ser um deslizamento de terra, causado por uma operação de mineração local.
Mas mesmo sem um desastre em andamento, os locais de mineração geram uma quantidade enorme de ruído. Os sons constantes de içamento, escavação e trituração de pedra, sem mencionar os explosivos usados para deslocar vastas áreas de terra, atingem todos os ângulos do local. Com tudo isso acontecendo, os níveis em alguns lugares chegam a 140 decibéis. O que é muito alto, tornando a perda auditiva induzida por ruído uma ameaça real para muitos na indústria. Por incrível que pareça, esses mesmos níveis de volume também podem ser produzidos por uma criatura viva relativamente pequena. Se você já fez uma viagem para a América Central ou do Sul, pode ter a sorte ou o azar de ouvir um grupo de macacos búzios. Esses primatas ganham seu nome produzindo uma chamada que geralmente atinge 90 decibéis, mas foi medida ocasionalmente perto de 140. Graças a um osso especialmente desenvolvido e altamente ressonante em suas gargantas, um grupo desses macacos desordeiros pode ser ouvido a até 5 km de distância. O nível máximo de decibéis do búzio, de 140, é semelhante ao emitido pelos motores a jato, embora os motores a jato sustentem seus sons por muito mais tempo, tornando eles muito mais perigosos. O volume incrível dos jatos torna a proteção auditiva essencial ao trabalhar no convés de um porta-aviões, embora mesmo com proteção, as latas de exposição excessiva ainda causam danos permanentes. Se você ficasse ao lado de um avião a jato durante a decolagem, sentiria e ouviria o som. Aos 142 decibéis típicos de um jato, seu peito começaria a bater intensamente, à medida que as ondas de pressão começassem a vibrar em sua caixa torácica. Caso você precise de um, esse é outro motivo pelo qual você não deveria correr ao lado de aviões a jato. Permanecendo na zona de perigo, temos outro som clássico do manual de estratégia barulhento: tiros. Aqueles que visitam o campo de tiro ou caça regularmente podem facilmente prejudicar sua audição se não usarem proteção. Enquanto a maioria das armas disparam a cerca de 150 decibéis, algumas das armas mais barulhentas, como o revólver Magnum 357, podem atingir 164. O volume vem do fato de que o propelente explosivo usado nas balas libera uma pressão tremenda depois que a bala é disparada, criando o estrondo. E ao contrário da maioria dos sons altos, ao disparar uma arma, esse estrondo ocorre a apenas alguns centímetros de sua orelha, o que significa que os decibéis são reduzidos pela distância. Mas você não precisa de armas. Nada se compara a um show ao vivo, ouvindo as músicas de seu artista favorito, tocando em alto-falantes gigantescos. Mas se você já esteve perto de um palco de concerto ao vivo, você vai saber que esses alto-falantes, que às vezes se aproximam de 400 mil watts, podem ser da pesada. Esses alto-falantes podem levar a música aos seus ouvidos a um nível de 130 e, em raras ocasiões, até 145 decibéis, o que é ótimo para fazer o som chegar até a parte de trás. Mas para aqueles que estão muito perto, a força total do som geralmente ultrapassa o limite da dor, e ficar na frente dos alto-falantes pode causar perda auditiva. Nesses níveis, o seu corpo também vai começar a vibrar de leve, distorcendo o som percebido. Portanto, se você deseja a melhor clareza de som e também valoriza a sua capacidade de continuar ouvindo músicas depois, escolha um espaço próximo ao meio da multidão. Mas a música não é a única coisa barulhenta que traz alegria aos humanos. Parecemos amar as explosões coloridas de fogos de artifício quase tanto quanto. Nas condições atmosféricas certas, os tipos de fogos de artifício organizados por lugares como Disneylândia podem ser ouvidos a impressionantes 80 km de distância. Felizmente, na maioria das vezes, ouvimos fogos de artifício explodindo à distância enquanto voam para o céu. Mas se um disparasse ao seu lado, você iria experimentar 150 decibéis de som. Sem mencionar a dor da explosão. 150 decibéis de som não é brincadeira, já que nesse ponto, uma explosão sustentada de som puro seria semelhante à compressão experimentada em um mergulho em águas profundas. Sons ainda mais poderosos poderiam ser experimentados se você tivesse o azar de ser trancado na câmara principal da grande instalação acústica europeia. A instalação possui 2 chifres de mega tamanho embutidos nas paredes da câmara, que são injetados com nitrogênio para produzir sons que excedem 154 decibéis. Embora ninguém tenha permissão para entrar enquanto ele está ligado, provavelmente soaria algo assim.
apenas muito mais alto. Com volume comparável a vários aviões a jato decolando simultaneamente, o sistema é projetado para testar a resistência da nave espacial às vibrações. As vibrações são tão poderosas que as equipes responsáveis afirmaram que a exposição prolongada seria o suficiente para matar alguém. Eu não sei você, mas eu não quero descobrir. Uma maneira um pouco mais divertida de experimentar o som extremo é assistir os veículos de corrida de arrancada da Top Fuel. Infelizmente, no entanto, se sentar muito perto quando esses carros turbinados começarem a correr, pode expor você a cerca de 160 decibéis de som. A potência e o som gerados pelos dragsters são tão intensos que as vibrações podem borrar temporariamente sua visão e afetar sua capacidade de engolir, mesmo usando proteção auditiva. A compressão e a expansão de cada onda sonora são sentidas diretamente em seu núcleo, o que também pode causar náuseas intensas. Então, a menos que você goste de se sentir como um brinquedo de chacoalhar humano, sugiro manter a distância em eventos de corrida de arrancada. Ainda mais alto é outra invenção projetada especificamente com o volume máximo em mente. A mãe de todos os alto-falantes, ou MOAs, era um berrante gigante, com injeção de nitrogênio e combustível a diesel, desenvolvido pelo exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo, projetado para pedir a rendição nos campos de batalha. Essa buzina de 17 metros de comprimento usa uma fonte moduladora acústica WAS-3000, capaz de produzir até 165 decibéis, que também pode imitar de forma realista o som de tanques e helicópteros se aproximando para intimidação. Embora nunca tenha realmente chegado ao campo de batalha, uma tecnologia semelhante foi usada para testar equipamentos de cancelamento de ruído em aeroportos. Mas se você encontrar uma buzina desse tamanho, tenha certeza de que você não está no grande final quando ela for ligada. Não é apenas a mãe de todos os alto-falantes que torna os campos de batalha barulhentos. Soldados que passaram por zonas de guerra geralmente apresentam danos auditivos, e não é nenhuma surpresa, considerando que algumas armas são projetadas para esse propósito específico. Granadas de atordoamento são projetadas para desorientar o inimigo, e quando detonadas, produzem um flash temporariamente cegante, ao lado de um estrondo de 170 a 180 decibéis. Facilmente o suficiente para causar danos permanentes à sua audição. Mas se uma granada flashbang não é flash o suficiente, ou bang o suficiente, os lançamentos do ônibus espacial da NASA vai ser. Chegar bem perto de um foguete prestes a explodir no espaço não é muito aconselhável, e os observadores são forçados a ficar a pelo menos 800 metros de distância, por um bom motivo. Um consistente 165 a 170 decibéis de som ininterrupto é emitido dos propulsores do ônibus espacial da maioria das grandes espaçonaves, mas mesmo isso não é o limite superior. O gigantesco foguete Saturn V da NASA mediu até 204 decibéis na plataforma de lançamento. Ficar ao lado de um lançamento como esse, presumindo que você vai conseguir sobreviver a todo o calor, você teria seus tímpanos rompidos imediatamente, e com certeza iria morrer sacudido pelas vibrações. Mas, ei, seria uma ótima história para contar na vida após a morte. Soldados e astronautas não são as únicas pessoas em risco de perigo baseado no som. Um dos sons mais perigosos da Terra vem de uma fonte muito surpreendente: cachalotes. Essas bestas colossais que têm cerca de 20 metros de comprimento empurram o ar por suas cabeças ressonantes e bulbosas, criando cliques. Funcionando como um sonar, os cliques podem transmitir informações para outras cachalotes ao longo de centenas de quilômetros. Esses sons podem chegar a colossais 230 decibéis. Mas como a água é mais densa que o ar, eles seriam ainda mais altos no mar do que se ocorressem em terra. Nadando ao alcance dos cliques de uma cachalote, os mergulhadores afirmam ter sentido náuseas e desmaios, e alguns até relataram que seus corpos esquentaram. Nadar muito perto dos feixes de clique pode facilmente estourar os seus tímpanos, enquanto uma explosão direta, sustentada e com força total pode, hipoteticamente, carregar energia suficiente para fazer você vibrar até a morte e passar a eternidade no fundo do mar. Além dos cliques de cachalotes, a maioria dos sons que excedem 194 decibéis não são apenas mais um som. A energia extra amplifica tanto a onda sonora que você acaba com uma onda de choque junto com o ruído. Nesse nível, a onda passa pelo ar com tanta força que as rajadas pressurizadas resultantes provavelmente vão causar mais danos do que o próprio som. Por esse motivo, a maioria dos sons acima de 194 decibéis tendem a ser explosões. Foi o que aconteceu quando os cientistas do Laboratório Nacional de Aceleração SLAC criaram o
som gravado mais alto de todos os tempos em 2019, a 270 decibéis. Eles lançaram raios-x poderosos em minúsculos jatos d'água, resultando em uma reação em cadeia da onda de choque que continuou crescendo em decibéis, até que as bolhas cheias de vapor entraram em um colapso, no limite de 270 decibéis. Agora, isso é alto. Mas se estamos falando sobre explosões e ondas de choque, nada resume melhor esses conceitos duplos do que as bombas nucleares. Estima-se que as explosões das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki atingiram mais de 200 decibéis, mas essas nem são as maiores que já foram detonadas. As estimativas para a explosão de Tsar, a maior bomba nuclear detonada, variam de 224 decibéis a 280 em seu centro. Explosões nucleares como essas às vezes podem ser ouvidas a mais de 483 km de distância, e suas ondas de choque são poderosas o suficiente para destruir pequenos edifícios, mesmo a essa distância. Desnecessário dizer que nenhum nível de proteção auditiva pode salvar os seus ouvidos do som de uma ogiva nuclear explodindo por perto. Mas as gigantescas bolas de terror de fogo não são todas ruins. Afinal, nosso próprio Sol, que fornece energia, se encaixa muito bem nesse perfil, e faz isso de forma muito barulhenta. Os cientistas estimam que o Sol produz em torno de 290 decibéis, e usando frequências modificadas para que possamos ouvi-lo em nossa faixa de áudio, deve soar mais ou menos assim. Sim, parece que o Sol tem um gosto musical interessante. No entanto, o som não pode viajar pelo vácuo do espaço, então precisaríamos estar dentro da atmosfera do Sol para ouvir os seus ruídos. Mas se estivermos perto o suficiente para ouvir, teríamos problemas um pouco maiores do que danos auditivos para nos preocupar. Tá ficando quente aqui, né? Quando se trata de estrondos altos acompanhados de flashes de luz, nada excede o poder absoluto de um meteorito caindo. Como eles tendem a entrar na atmosfera mais rápido do que a velocidade do som, eles são desacelerados rapidamente pelo ar, causando um estrondo sônico. Um exemplo foi o meteoro de Chelyabinsk, de 2013. Aqueles que dirigiam na Rússia com câmeras de controle capturaram o meteoro em vídeo, permitindo que o mundo ouvisse sua explosão. Por incrível que pareça, a explosão foi medida em 180 decibéis, e isso foi a 4,8 km de distância da fonte acima. Mas essa explosão empalidece em comparação com o evento Tunguska de 1908, quando um meteorito explodiu em nossa atmosfera com uma explosão estimada em mais de 300 decibéis em sua origem. A explosão aérea acima da Rússia foi poderosa o suficiente para registrar em barômetros na Inglaterra, e até derrubou um homem siberiano da cadeira de balanço de sua varanda. Esses eventos provam que é possível que você ouça a explosão de um meteorito em algum momento de sua vida. Mas, se for da magnitude do evento de Tunguska, é melhor torcer para que não esteja muito perto de você. E aí, qual desses ruídos ensurdecedores é o mais alto que você já experimentou? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!